Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Então, pega aí o seu caderno, pega o seu livro de ciências, pega a sua folha, o seu TD, vai dando uma olhada aí e acompanhando o que a gente vai falar hoje, tá bom? Essa revisão que a gente vai ter hoje. Bem, a gente vai começar falando um pouco sobre o solo, certo? O solo é a camada superficial da Terra. Por que é superficial? Porque ela fica em cima, né? E é formado por minerais e matéria orgânica que vem da composição, da decomposição dos animais e dos vegetais. E tem rochas também, né, junto. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. Como assim, tia? Gente, para plantação, né? Para plantação, né? E a plantação, tanto a gente pode tirar alimentos da própria planta em si, pode tirar produtos medicinais, né? Até mesmo cosméticos, né? A gente tira das plantas também materiais com os quais a gente pode fazer até tecidos, né? Além do mais, né? Existem algumas plantas que alimentam os animais, né? Então, a terra ela é bastante necessária, né? Se você for parar para pensar nessa série de coisas que eu acabei de citar aqui, é muito importante que essa terra seja bem tratada, né? Então, por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. E, gente, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode pensar e o que é que a gente pode tentar fazer para evitar que esse solo fique mal cuidado, né? Maltratado, que ele se estrague. É importante que a gente saiba o acúmulo de lixo, ele causa problema para o solo, né? Às vezes a ação do homem ele pode acabar gerando uma degradação. Por quê? Porque o homem muitas vezes ele causa desmatamento, causa queimadas, e essa ação do homem acaba gerando problemas para o nosso solo, né? Às vezes acaba com a fertilidade do solo, mata os nutrientes do solo, e aí acaba impedindo ele de fazer com que as plantas possam se desenvolver, porque ele não tem os nutrientes que a planta necessita para isso, né? O desmatamento, como eu acabei de falar, ele impede que o solo possa ser revitalizado, né? E os restos de animais, vegetais, eles servem como uma rica fonte de nutrientes para o solo, né? O solo, a gente acabou de ver que o solo ele é formado por minerais, no caso são as rochas, né? As rochas, né, esfareladas, né? Os pedacinhos de rochas, pedrinhas, areia, e matéria orgânica, que essa matéria orgânica são restos de animais mortos, como está dizendo aqui, em decomposição, e restos de vegetais também. É importante também que a gente entenda, né? Além de saber do que o solo é formado, é bom que a gente entenda também que a ação dos ventos, né? Das rochas, do ser humano interfere no desgaste do solo também, certo? O solo ele deve ser dividido em 4 tipos. Na verdade, ele pode ser dividido em 4 tipos. Eu não vou especificar, não vou explicar exatamente quais são os tipos de solo. Eu vou apenas citar os nomes dos tipos de solos que nós temos. Nós temos o solo arenoso, que é aquele mais cheio de areia. O argiloso, geralmente, ele é como tipo uma lama. Humus, né? E o calcário. Para compreender melhor a função de cada um, é importante conhecer mais sobre eles, mas para a gente poder compreender a função de cada tipo de solo, é necessário que a gente possa ler e se aprofundar e ter mais tempo para isso, né? E para que vocês possam compreender mais detalhadamente cada tipo de solo desse e a função de cada um, eu indico que você possa ler, né, no seu livro, provavelmente no seu livro do ano. Provavelmente não. No seu livro do ano passado ele vai explicar um pouco sobre cada tipo de solo, né? Continuando, gente. Como eu acabei de falar, né, que o solo uma das coisas que influencia no solo é o ar, né? Ele não tem influência somente no solo, não, né? O ar, ele é muito importante para a gente, porque é aquela substância que atravessa, para explicar melhor, o ar é aquela substância que atravessa as nossas narinas
quando a gente respira, né? E quando a qualidade do ar não está muito boa, nós podemos desenvolver problemas de saúde, né? E as doenças provocadas pelos micro-organismos são um exemplo disso. Os micro-organismos são bactérias, micróbios que vêm no ar poluído. Nesse caso, ela geralmente ocorre quando seres vivos não foram filtrados pelo nariz ou foram para dentro da boca pelo nariz. Gente, vocês já ouviram falar que no nariz da gente acontece uma filtração do ar, né? E o que é que faz essa filtração do ar? São os pelos que tem dentro do nosso nariz. Eles servem para limpar o ar que entra no nosso nariz. Devido a esses pelinhos que nós temos aqui dentro, né? O ar, ele passa por aqui, ele pode até ter alguns micro-organismos, alguns microbinhos, né? Só que eles ficam presos nesses pelinhos que tem aqui dentro do nosso nariz. Esses pelos, eles são responsáveis por fazer essa limpeza, para que o ar possa entrar no nosso pulmão mais limpo, certo? Mas pode acontecer de essa filtragem não ser muito bem feita, né? E às vezes acontece também de algum micro-organismozinho, algum microbinho entrar na nossa boca, pela nossa boca, né? Além disso, o ar ele é essencial para o clima, a distribuição da chuva e a dispersão de sementes, as quais favorecem a produção agrícola, como eu tinha falado, né? O vento ele influencia em vários aspectos que podem mudar, né, o funcionamento do solo, das plantas e até da nossa vida, né? O ar, ele ajuda na distribuição da chuva, ele empurra a chuva para outras regiões. E ele também faz a diferença no nosso clima. Às vezes o ar ele vem mais úmido, mais friozinho, e às vezes ele vem mais seco. O ar também ele ajuda a espalhar as sementes pela terra, e isso favorece a produção agrícola. Essas sementes que são espalhadas pelo ar dão origem a novas plantas. Gente, para que vocês possam ter ideia disso, aqui no meu quintal eu tenho alguns vasinhos de plantas. E aconteceu, eu não sei como foi, mas aconteceu de nascer um pezinho de tomate dentro de um vasinho que já tinha uma planta, e era um pezinho de tomate que eu não tinha plantado. Ou seja, ele deve ter sido espalhado por algum passarinho, né, que estava comendo algum tomate, ou deve ter sido pela ajuda de algum passarinho, ou mesmo pelo vento mesmo, né? Então é dessa forma que acontece. Por outro lado, ele favorece também o desenvolvimento de diversas doenças por vírus, bactérias e micro-organismos, os quais são levados pelas correntes de ar. Por isso, é importante que a gente tenha cuidado de não poluir esse ar. Como é que a gente polui o ar? A gente pode poluir o ar, gente, através de lixo, né? De deixar lixo nos ambientes, né? Geralmente é mais pelo lixo, pela fumaça, né? E a gente acaba adquirindo algumas doenças, né, através da respiração do ar poluído, né? E alguns exemplos dessas doenças que são mais conhecidas é a pneumonia, a bronquite e a asma são exemplos de doenças respiratórias, né? O nosso planeta Terra, ele é envolvido por uma camada de ar, e essa camada de ar é conhecida como atmosfera, certo? Guardem essa informação aí. Também, para falar sobre o ar, né, nós temos o vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento, certo? Quando o ar se move, a gente chama de vento. E a gente tem 3 tipos de vento. A gente tem um vento de força destruidora. A gente chama esse tipo de vento de furacão, né? É um vento muito forte e a força dele é tão grande que ele acaba destruindo. Ele leva carros embora, ele arranca telhados. Às vezes acaba arrancando até árvores da terra. Se essa árvore não tiver a raiz muito funda, às vezes acaba arrancando até árvores, leva ônibus, leva animais. Então ele tem uma força destruidora. A gente chama esse tipo de vento aí de furacão. O vento que é fraco e agradável, como é que a gente chama esse tipo de vento? A gente chama de brisa. Brisa é um ventozinho bem fraquinho, bem suave, agradável e ameno, certo? E tem também um outro tipo de vento forte, mas ele não tem uma força destruidora. Ele é forte, mas ele não tem uma força de destruir lugares, não. A gente chama esse vento forte de ventania, certo? A ventania ali pode empurrar a gente quando a gente está andando no meio da ventania, ou ele pode dificultar que a gente ande, mas ele não destrói casas, não leva carros, né? Mas é um vento forte.
Dando continuidade aqui, gente, né? Além do vento, né, nós também temos outro elemento muito importante da nossa natureza, é a água, certo? É importante que a gente saiba que o nosso planeta Terra ele está inundado de água. A maior parte do nosso planeta Terra é formado por água, né? E a gente chama essa parte de hidrosfera. A parte de água do nosso planeta é chamada de hidrosfera. Hidro significa água, certo? E ele compreende os oceanos, os mares e águas continentais. De toda a água disponível no nosso planeta, 97,5% é água salgada. Gente, quase 100%, olha, 100% representa toda a água do planeta. 97,5% desses 100% é de água salgada. Vocês têm noção do que isso significa? Apenas 2,5% dessa água do planeta é água doce. Quer dizer que é uma porcentagem muito pequena de água doce que a gente tem no planeta. Os países que mais concentram água doce no mundo são a Rússia, o Brasil, né, o Canadá, os Estados Unidos, a Índia, a Colômbia, a República Democrática do Congo e a China. Esses países aí são os que têm 60% de toda essa água doce que tem no mundo. 60% de toda a água doce do mundo está dividida nesses países aí que eu acabei de citar. E apenas 40% dessa água está dividida pelo restante do mundo. Como eu acabei de dizer, corresponde a aproximadamente 60% da água doce existente no planeta. Sobre a água, também é importante que a gente possa refletir, né? É importante que a água seja tratada antes de ser bebida, né? Nem toda a água que a gente tem acesso, ela está limpa, ela está uma água que possa trazer saúde para a gente. Às vezes essa água vem contaminada, né? Então é importante que essa água seja tratada. Que formas ela pode ser tratada? Existem os tratamentos de água das empresas como a Cagés. Aqui no nosso Ceará a gente tem a Cagés. Nos outros estados, né, é chamada por nomes diferentes. Por exemplo, Maranhão é Cagema, né, Pernambuco é Cagepe, depende do lugar onde é. Mas essa empresa ela faz o tratamento da água usando produtos, né? Outro modo de tratamento da água que a gente pode fazer é quando a gente pega essa água, a gente pode ferver a água, certo? Quando a gente ferve a água, é um modo de tratamento e a gente também pode usar o filtro, né? O filtro, além de ferver a água, a gente colocando a água no filtro vai completar esse tratamento de limpeza da água, dependendo dos materiais que a gente usa, pode tornar essa água alcalina, que é um modo de água mais saudável para a gente. Será, gente, que a gente pode nadar em qualquer rio que vai ser uma prática saudável? Se a gente for nadar num rio que tem óleo de indústria, né, que tem lixo, será que vai ser saudável a gente pular nesse rio para nadar? Não vai ser saudável, né, gente? Então a gente não pode nadar em qualquer rio. A gente pode nadar num rio em que a gente não vê lixo, em que a gente acredita que essa água não está poluída, que não tem lixo, né? Não tem óleo de fábricas, de usinas, não tem peixes mortos, né? Será que a gente pode, sobre a nossa saúde, será que a gente pode comer bastante de tudo, porque comer qualquer coisa é saudável? Não, a gente tem que ter moderação e tem que escolher bem o que a gente vai comer. E antes da gente se alimentar, né? A gente pode pegar a fruta e comer do jeito que ela tá? Não, a gente tem que lavar, né? Essa água tratada, ela vai ajudar a tirar parte dos micro-organismos vivos que possam ter nessa fruta. A gente está vendo aqui nessa imagem também, gente, o ciclo da água, certo? Né? O ciclo da água doce. Não precisa explicar esse ciclo, né? Você pode apenas pausar o vídeo e fazer a observação dessa imagem que ela está explicando bem direitinho como é que acontece esse ciclo da água, né? Ela vem pela chuva, enche os lagos, os rios, depois com o calor ela evapora, volta para as nuvens e por aí vai, certo? Então, continuando, outra parte importante da nossa natureza é a luz, certo? A luz ela é um fenômeno físico, né? Pela luz é que a gente consegue enxergar. A gente só consegue enxergar porque a gente tem luz que permite a gente
enxergar as coisas, né? Ela é um fenômeno físico e também é conhecida como luz visível, né? É um dentre os 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito físico, é um estudo da física, né? E não é esse conteúdo que a gente está estudando aqui. Mas existem essas 7 ondas eletromagnéticas. Se você quiser, você pode depois fazer uma busca na internet, você pode procurar, fazer pesquisa em livros, né? Para que você possa saber que 7 ondas eletromagnéticas são essas. Mas eu não vou me deter aqui nessa parte. Vou apenas dizer que a luz ela é um dentre os 7 tipos de ondas eletromagnéticas, motivo pelo qual é uma energia radiante. Radiante quer dizer que ela tem raios, certo? Então, essa luz, né, existe um fenômeno chamado de refração da luz. Né? Esse fenômeno chamado de refração da luz é a passagem da luz, que muda de direção quando ocorre a mudança para um outro meio. É quando essa luz ela atravessa algum meio. Né? Ela pode ser, ela tem um meio de ser propagada, né? Ela atravessa algum tipo vou usar aqui algum tipo de parede, de tela, né? Algum tipo de coisa, de material. Existem materiais que permitem essa passagem da luz. E quando ela passa por esse material, acontece a refração da luz, né? Que é quando a luz se espalha. Ela se espalha para alguns lados. E esses meios de propagação da luz, né? Nós temos três tipos diferentes de meio da propagação da luz. Nós temos o meio translúcido, o meio transparente e o meio opaco. E eu tô aqui, coloquei essa foto aqui para mostrar para vocês exemplos desses meios, ó. Vocês podem observar aqui, né? Que a pessoa colocou algum material, parece um sorvete, na janela, né, atrás do vidro, né? E aí colocou alguns materiais na frente dessa imagem para poder mostrar, né? Colocou na janela para que a luz possa vir clarear esse material e poder mostrar, mostrar bem o que é a diferença entre o material, entre o meio translúcido, o meio transparente e o meio opaco. Né? O meio translúcido, gente, é um meio irregular, pois apesar da passagem da luz, ela é pouco nítida, quer dizer que a luz passa através desse meio, mas ela não passa com tanta nitidez, ela passa com certa irregularidade, ela não passa com tanta força como ela passaria através de um material transparente. Aqui eu tenho 2 exemplos para vocês de material translúcido. Ó. Vocês podem observar que a gente consegue ver esse sorvetinho que está atrás, mas a gente não consegue ver ele bem, com tanta clareza. Porque esse material ele é translúcido, a gente consegue ver que tem alguma coisa atrás, a gente só não vê tão nítido, certo? Um exemplo desse meio translúcido é a neblina que esconde a luz do sol. Quando vem uma neblina, ela meio que ela tapa um pouco dos materiais que tem do outro lado, esconde um pouco da luz do sol e fica assim fica claro, só que um pouco nublado, certo? O meio transparente é um meio regular, motivo pelo qual a luz passa facilmente por ele. O exemplo é o vácuo em um meio transporte. E aqui, ó, eu tenho para vocês, né, 2 exemplos de meios transparentes. O próprio vidro da janela está permitindo que a gente veja perfeitamente esse material. E tem esse outro plásticozinho aqui que, apesar da cor, né, ele tem uma corzinha, mas a gente consegue ver perfeitamente o formato desse material. Isso quer dizer que é um meio transparente e a luz está conseguindo passar facilmente através desse material. Né? Tem também o meio opaco, ele não permite que a luz se espalhe, porque ele bloqueia a luz. Né? Como, por exemplo, podemos citar uma lanterna direcionada para uma parede, né? Os raios da luz não chegam ao outro lado da construção. Aqui foi colocado um pedaço de papel grosso, tipo uma cartolina, né? Algum material parecido com tipo um papelãozinho. Né? Esse material ele é opaco. Vocês veem que a gente não consegue ver a imagem que está atrás. Isso porque ele bloqueia a passagem da luz, certo? E não acontece, né, a refração da luz através dele. Nós temos também, gente, no nosso meio, no nosso mundo, na nossa ciência, nós também temos, além dos elementos não vivos que a gente acabou de estudar aqui,
né, que são elementos da natureza, nós temos os seres vivos, né? E dentre esses seres vivos nós temos os animais irracionais, e os animais racionais, né? Mas dentre todos esses entram os tipos vertebrados e invertebrados, né? Por que tem essa separação de animais vertebrados e invertebrados? Porque eles apresentam características para diferenciar uns dos outros. Né? Todos temos, né? Todos nós também somos animais, só que nós somos animais racionais porque nós temos inteligência, né? Então eles todos têm características diferentes, né? E uma dessas características pode ser a presença dos ossos, né? E os que são os animais vertebrados, eles são chamados de vertebrados por quê? Porque eles têm um esqueleto e esse esqueleto ele tem a coluna vertebral. Os animais invertebrados, eles não têm essa coluna vertebral, né? No máximo, eles têm, às vezes, uma estruturazinha cartilaginosa, uma estrutura firme que pode dar a eles um pouco de firmeza, né? Mas eles não possuem coluna vertebral. Os animais vertebrados, como eu acabei de falar, eles possuem ossos formando a coluna vertebral e o esqueleto. Eles são divididos em 5 grupos, né? E esses grupos são os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Os mamíferos, eles geralmente têm o corpo coberto de pelo e eles mamam quando são bebês. Eles nascem da barriga da mãe. Eles não nascem de ovos, certo? As aves, elas geralmente têm um bico, têm o corpo coberto de penas e elas nascem de ovos, certo? Elas não mamam, elas nascem de ovos. Temos também os anfíbios, né, que são animais que eles nascem de ovos, eles são vivíparos, né? Porque alguns anfíbios são vivíparos, por quê? Porque eles crescem dentro de ovos. E aí esses ovos, muitas vezes, eles se chocam dentro da barriga das suas mães. E aí depois eles saem. Existem alguns que são vivíparos, né? Os anfíbios, eles são animais, né, que têm a pele lisa. E eles podem viver na terra ou na água. Temos os répteis, que têm o corpo coberto por... alguns répteis eles têm escamas pelo corpo, ele tem cascas, né? Eles têm, placas. Alguns têm o corpo coberto de placas ou escamas, né, também. E eles rastejam, o jeito deles de se locomover é rastejar e eles nascem de ovos, né? Na verdade, os animais vivíparos são os répteis, né? Os répteis é que são vivíparos e não os anfíbios, perdão. Eles, por exemplo, as tartarugas, os jacarés, né? Os peixes, eles têm o corpo coberto por escamas, né? Eles vivem na água, eles respiram por brânquias, né? E eles nascem de ovos, certo? Temos também os animais invertebrados. Eles não possuem ossos. Algumas espécies possuem o corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida externa que ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde eles vivem, ou seja, terrestre ou aquático. Nós temos aqui alguns exemplos. Temos insetos, temos moluscos, né? Temos a estrela do mar, temos a minhoca, temos a mosca, a borboleta, certo? Dando continuidade aqui, gente, também é importante que nós falemos sobre o corpo humano. O corpo humano ele é formado por vários órgãos e sistemas que funcionam de modo a realizar as mais variadas funções. O nosso corpo, né, ele é dividido de modo geral em 3 partes, que é a cabeça, o tronco e os membros, né? Na cabeça nós temos os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, o cérebro, certo? Nós temos no nosso tronco, que é essa partezinha aqui, que começa no pescoço e vai até abaixo da cintura. Nós temos o tórax, que é o peito, a parte do peitoral, e temos o abdômen, que é a barriga. Nessa parte aí nós temos os pulmões, o estômago, os rins, né? Nós temos também o intestino, certo? Nós temos também os membros superiores e os membros inferiores. Nos membros superiores nós temos
o braço, o antebraço, as mãos, nas mãos nós temos os dedos, certo? Nas pernas nós temos a coxa, a perna, e nós temos a panturrilha, né, o tornozelo, o pé, nós temos o calcanhar, a planta dos pés, certo? E cada uma dessas partes, elas têm funções diferentes, né? Então, gente, é isso, né? Você vai realizar o seu TD de ciências e é preferível que você possa realizar esse TD sem conferir, sem pesquisar. Mas se você sentir necessidade, você pode pesquisar por informações. Essas informações é provável que você encontre no seu livro do ano passado. Você pode também dar uma pesquisada pela internet, em outras fontes, né? Pela internet. Você pode pesquisar em outros livros, certo? Você pode, como eu sempre falo, ampliar a sua fonte de pesquisa, de informações, de aprendizagem. Você não precisa se limitar apenas ao que nós estamos oferecendo aqui, mas você pode ir em busca de mais conhecimentos, para que você possa desenvolver mais ainda a sua aprendizagem, né? Para que você possa crescer ainda mais em conhecimento. Então é isso, gente. Uma boa aprendizagem para vocês, boa aula. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se tiver ficado alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, certo? Bom estudo, boa aprendizagem. Tchau!